Olá, seja bem-vindo à primeira aula. E hoje eu vou falar sobre os princípios básicos do jogo na abertura. É extremamente importante que você use esses princípios como um guia, porque, na verdade, aquela ideia de que os grandes jogadores eles decoram as aberturas, sabe o que é a escandinava, sabe o que é a ninzo-americana. Na verdade, não é assim. Você tem que entender, porque se o seu adversário fizer um lance diferente do que você estudou, você não vai saber o que fazer se você não entender a posição. Então, você tem que entender as ideias. E essa partida é muito interessante porque, mesmo as brancas estando com material a menos, elas têm a iniciativa, elas seguiram à risca os princípios básicos do jogo na abertura. E quais são os princípios básicos do jogo na abertura? Bom, são alguns, como por exemplo, o mais importante deles é você desenvolver as suas peças. Você tem que colocar as suas peças em jogo. Daqui a pouco eu vou mostrar uma partida muito interessante sobre isso. Que as brancas venceram facilmente essa partida. E porque elas seguiram os princípios básicos do jogo na abertura e as negras não. Segundo princípio básico é que você não deve perder tempos. Porque se você ficar demorando para, por exemplo, você quer desenvolver uma peça, você não deve colocar ela fazer 3 lances para desenvolver se você pode usar um lance só. Não faça lances que percam tempos, porque o tempo é extremamente importante para você construir um ataque e geralmente em caso de rocks em alas opostas, como por exemplo um rock na ala do rei e um rock na ala da dama, vai ganhar, porque é uma partida agressiva, né? Vai ganhar quem chegar com o ataque primeiro. Se você perder tempos, você pode tomar o checkmate. Também você deve lutar contra as ideias do seu adversário. São vários princípios, mas basicamente desenvolver as suas peças, colocar seu rei em segurança, fazer o rock rápido. Vamos ver essa partida. A partida iniciou com E4. O adversário respondeu E5, até agora tudo teoria. Cavalo em F3, o lance mais jogado nessa posição pelas negras é cavalo C6, disparadamente. Só que nessa posição as negras fazem um erro, que é jogar dama F6. Esse lance, ele é um erro, não é um erro grave, mas é um erro, porque desenvolve a dama muito cedo. A dama não deve ser desenvolvida cedo, você deve desenvolver a dama mais pro meio jogo. Por quê? Porque a dama é uma peça que pode perder tempos. Se a dama for atacada, ela muito provavelmente vai ter que sair do ataque, porque quem vai atacar muito provavelmente não é a outra dama, porque se fosse a dama você poderia trocar, mas pode ser um cavalo, pode ser um bispo, pode ser até um peão que esteja atacando a dama. Claro que a dama não vai trocar, não sei, uma situação de sacrifício. E por causa disso, a dama vai perder tempos. Você pode desenvolver uma peça atacando a dama, fazendo com que a dama se movimente, desenvolve mais uma peça atacando a dama, e aí você vai ficando cada vez mais desenvolvido com as suas peças, mais em jogo, e a dama se movimentando de um lado para outro, perdendo tempos. Além disso, a dama em F6, ela tira a casa natural de desenvolvimento do cavalo, que seria em F6, porque o cavalo geralmente se desenvolve para lá, e você diz, mas dá para desenvolver para E7. Fato, dá para desenvolver para E7, só que nessa casa ele tampa o bispo, teria que desenvolver o bispo antes do cavalo, é recomendado se desenvolver o cavalo antes do bispo, então esse lance ele não é legal. Nessa posição, as brancas jogaram D4, já abrindo a posição, porque quando você tem uma vantagem, você tem que abrir a posição para você poder atacar o rei. Abrir a posição quer dizer abrir linhas, deixar colunas diagonais abertas para você poder atacar. Seguiu E por D4 e C3. Esse lance parece ser um erro, né? Um jogador iniciante ia pensar, mas você está entregando um peão, não era melhor você ter capturado de cavalo ou de dama? Na verdade, isso aqui chama gambito. Gambito é quando você entrega um peão para ter alguma vantagem. Se você entrega uma peça maior do que um peão, é chamado de sacrifício. Se é de um peão ou alguns peões, se o sacrifício for de peões, é chamado gambito. Geralmente acontecem nas aberturas. A ideia aqui desse gambito é fazer com que depois que o peão capture esse outro peão e fique com um peão a mais, o cavalo capture já desenvolvendo uma peça, considerando que, e abrindo a posição, além de tudo, abrir a posição que é muito importante para poder atacar o rei, que vai ter problemas para rocar, já que o desenvolvimento está prejudicado. Ele capturou e o branco capturou de cavalo, desenvolvendo uma peça, colocando... Porque se você não desenvolver suas peças, você não vai ter como atacar. Então você tem que desenvolver suas peças. Se o seu adversário estiver muito mal desenvolvido, com o rei no centro, e não tiver dado rock, e você estiver muito mais desenvolvido, você vai ter peças atuando que vão poder construir um ataque e pode conseguir o checkmate muito rápido. Nessa posição, as negras fazem um erro, que é
H6. H6 não é um bom lance porque esse lance não faz sentido. Ele não desenvolve peça, ele não faz nada esse lance. Tudo bem, você fala apoia G5. Certo, apoia G5, mas isso não faria sentido você querer atacar na ala do rei nesse momento, considerando que você não tem nenhuma peça menor desenvolvida, nem as torres, você tem só a dama desenvolvida, que aliás é uma das últimas peças de se desenvolver. Muitas pessoas dizem que as últimas peças a se desenvolver é a dama ou às vezes a torre, mas na verdade a última peça a se desenvolver é o rei. O rei é o último a entrar no jogo, que só entra nos finais, geralmente. Então esse lance ele perde um tempo, esse lance H6. H6, bispo por C4, esses nomes que eu tô falando são o nome dos lances. Se você não entende, é só você ver. Vê aqui no tabuleiro que tem a coluna A, B, C, D. Depois eu explico isso. Só que eu tô falando o nome dos lances, tá? É só você ler ali em cima que tá escrito. Nessa posição, o branco desenvolve mais uma peça, bispo C4. É um lance de desenvolvimento, já tá mirando na casa C7. É só você contar A, B, C, D, F, F e até 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 você vai achar a casa, tá bom? Tá até escrito aqui no tabuleiro. Então, o bispo tá desenvolvendo, já tá talvez até construindo um ataque para a ala do rei. E nessa posição, as brancas fazem mais um erro, que é cavalo em E7. Na verdade, eu não sei se isso realmente é um erro, mas esse desenvolvimento do cavalo, ele está desenvolvendo o cavalo para uma casa que não é ideal para ele. Embora muitas vezes o cavalo é desenvolvido para essa casa, só que o bispo ainda não saiu. Isso quer dizer que você vai ter que perder mais um tempo para tirar o peão de G, da coluna G, para desenvolver o bispo, só que a dama está na frente do bispo. Tá uma confusão a situação das negras. E as brancas estão fazendo tudo certinho. E você vê que esse cavalo ele tampa o bispo, né? Então o bispo vai ter dificuldade de se desenvolver. Isso teria tudo sido evitado, quase tudo sido evitado, se eles tivessem seguido, se as negras tivessem seguido os princípios básicos do jogo na abertura e não tivesse desenvolvido a dama tão cedo, não tivesse perdido tempo, tivesse desenvolvendo peças e etc. Nessa posição as brancas fazem roque. Elas rocam, já colocou o rei em segurança, já tem um bispo altamente ativo, o bispo de C4. O cavalo de C3 está controlando o centro, o bispo também está controlando o centro, as brancas têm um peão central, tem o cavalo F3 controlando o centro, a dama já está... Bom, a dama não se mexeu das brancas ainda, mas ela está ativa e mesmo assim não é fácil atacar ela. Nessa posição foi jogado cavalo em A6, que é mais um erro. Tem um ditado, desculpa aí, o cachorro tá latindo. Tem um ditado que diz assim: cavalo no canto só traz desencanto. Nem sempre, mas assim, usa isso como um guia. Na esmagadora maioria das posições, cavalo no canto só traz desencanto. Cavalo no canto não é um bom lance, tá? Sempre desenvolva os cavalos para C3, F3, C6 e F6, tá? Que são essas casas que controlam o centro. Que é as casas onde estão os cavalos das brancas, se você está com dificuldade de ver, são essas casas. E as casas das negras na mesma posição, que seria onde está a dama e na frente do peão de C. Então, é na diagonal do rei, tá vendo? Na diagonal do rei, você vai 2 casas para a esquerda e para frente, e para trás, quer dizer, você vai ver essas 2 casas e onde está a dama, que são as casas C3, C6, F3 e F6, são as casas que controlam o centro, que estão atacando casas centrais. Nessa posição, as brancas colocam mais uma peça em jogo, jogam torre E1. Torre E1 é um lance muito bom, é o melhor lance da posição, que desenvolve uma peça, já ameaça E5, que aliás vai ser jogado, ganhando um tempo em cima da dama, que é quando você avança um peão e ainda faz a dama se mexer. E depois que a dama se mexe, você pode desenvolver mais uma peça. Então tá uma maravilha essa situação para as brancas. Nessa posição foi jogado C5, de novo um lance sem sentido. Esse lance ele não faz sentido, ele não desenvolve peça. Você repara que, olha só, os bispos das negras não estão jogando, as torres não estão jogando, os cavalos são muito mal colocados, a dama está exposta, vai ser atacada, vai perder tempos, e aliás vai ser atacada nesse lance agora, com o lance E5 atacando a dama vai perder um tempo, vai ter que gastar um tempo que é extremamente precioso, que ele poderia desenvolver a peça com esse tempo, e não desenvolve. Se bem que a situação das negras já está perdida nessa posição. Eles jogam dama C6, tirando a dama do ataque, e agora foi jogado E6, sacrificando mais um peão. Qual o objetivo desse sacrifício? O objetivo é, claro, a dama não pode capturar,
porque tá defendida essa casa pelo bispo e pela torre. Só que a ideia desse sacrifício é expor o rei. Lembra que eu disse sobre abrir a posição? Então, você tem que abrir linhas contra o rei adversário, abrir colunas, abrir diagonais, para você poder atacar o rei. Tá vendo que quase todas as peças das brancas estão atuando no tabuleiro? Quase não tem peças que não estão atuando. Quase todas as peças, um bispo, 2 cavalos, uma torre, a dama, mesmo não tendo se mexido, já tá atuando, o rei já deu roque, já rocou, já tá com o rei em segurança, a torre tá ativa. Então, já que todas essas peças já estão em jogo, é hora de começar um ataque. E não é um problema você sacrificar material, aliás, é uma ótima ideia você sacrificar material para você conseguir um ataque. Muitas vezes você vai ter que sacrificar material, igual as brancas estão fazendo, para conseguir atacar. E daqui a pouco vai surgir um tema tático que vai decidir a partida. Ele capturou, né? Nessa posição seguiu cavalo em E5, atacando a dama. E agora ele jogou dama em C7. Dama em C7 permite uma continuação muito interessante para as brancas. Aqui foi jogado cavalo B5. E depois de dama D8, existe uma combinação tática nessa posição. Você não olhe para cima, não tente descobrir qual é a sequência lendo, tenta raciocinar e chegar na conclusão. O que você faria nessa posição para ficar completamente ganho? Porque um ex-campeão mundial, não me lembro qual, se não me engano foi o primeiro, mas eu não me lembro bem qual foi. Ele afirmou que pequenas vantagens estratégicas vão culminar em uma vantagem tática. Ou seja, se você vai desenvolvendo suas peças, colocando seu rei em segurança rápido, rocando, atacando, seguindo os princípios do jogo na abertura, tudo isso mais, e o seu adversário não o faz, vai chegar um momento que a sua vantagem vai ser tão grande que vai se transformar em uma vantagem tática e você vai acabar ganhando material ou até dando checkmate. Então, dê pause no vídeo e tente encontrar qual seria o lance das brancas que permite uma vantagem grande. Talvez você até encontre o lance, mas se você encontrar, tente encontrar a ideia do lance, porque às vezes você encontra o lance sem ver a ideia, você só chuta o lance. Então tenta encontrar um tema tático aqui da posição, e o tema é o tema do duplo, desvio e duplo. Começando com dama por D8, cheque, o rei é obrigado a capturar, rei captura, e nessa posição você consegue encontrar o melhor lance da posição. Agora tá bem fácil, não existe dificuldades em achar esse lance, né? Tente encontrar o melhor lance da posição aqui. Eu já até dei dicas, né? E o lance jogado foi cavalo por F7 cheque, capturando a torre na sequência. Repara que esse cavalo, ele tá atacando o rei, tá dando cheque. E ao mesmo tempo ele tá atacando a torre. No momento em que o rei sair do cheque, porque é obrigado a tirar o rei do cheque, vai cair a torre. Uma torre limpa, não vai ter, as pretas não vão ter nenhuma compensação por essa torre. O rei escapa para E8. E depois de cavalo por H8, as negras já abandonaram. Estão com 4 pontos de desvantagem. As brancas estão com 4 pontos de vantagem. E um jogo completamente vencedor. Eu vou colocar a análise do Stockfish. O Stockfish já dá 7,9 pontos de vantagem. 8,1 pontos de vantagem. Aqui, ó. É só você olhar aqui em cima, onde o computador está fazendo a análise. Eu não sei se o vídeo vai cortar essa parte, porque eu vou postar no YouTube e o meu celular é muito comprido, então talvez não dê pra ver isso, mas porque aqui o meu celular é muito comprido. Mas se tiver dando pra ver, o Stockfish aqui tá calculando, tá dando uma vantagem de 8 pontos, porque às vezes todas as coisas que eu disse aqui aqui em cima, talvez você não esteja vendo. Mas se não estiver vendo, tudo bem, eu te conto. 8,4 pontos de vantagem. E quanto mais tempo você deixa pensando, mais vantagem. Cada ponto de vantagem é equivalente a um peão. Só que essa vantagem de 4 peões das brancas, na verdade, são o dobro. São 8 peões. Porque a vantagem não é só vantagem de material. Além da vantagem material que as brancas têm, elas também têm vantagem na posição. A posição das brancas está muito boa. E por isso a gente tem 8 pontos de vantagem, uma posição absolutamente vencedora. As negras não têm nenhuma chance de fazer nada nessa posição. Não existe o que fazer. Eu vou dar a sequência com os lances do Stockfish só para vocês entenderem que essa posição realmente está ganha. Stockfish sugere G5. G5, cadê? G5. Depois bispo D2.
cavalo C6. É só para vocês verem que essa posição realmente está ganha. Cavalo em F5. Em F5. Bispo C3. Cavalo D4. Vamos colocar aqui cavalo em D4. Cavalo por D4. C por D4. Bispo por D4. Bispo B4. Ativando as peças. Torre 3. Esses aqui são todos os melhores lances que eu tô jogando aqui, segundo o meu computador. Segundo o meu celular aqui. Cavalo C7. Só para vocês entenderem que a gente realmente, que as brancas estão ganhas. Torre D1. Bispo D7. Torre H3. Bispo A4. E5, na verdade. Vamos jogar E5. Torre 3. Cravando o peão. Você vê que o peão não pode capturar o bispo, senão o rei ficaria em xeque. Então, bispo E6. Agora aqui, bispo G4. Torre por E5. Rei D7. F3. Bispo, torre por H8. Ganhando o cavalo. Agora teria uma tática aqui, mas eu nem vou falar. F pelo bispo. Agora rei C8. Bispo por A7. Agora torre 8. Peraí, torre 8 pelas negras, né? Torre 8. Torre por E8, cavalo por E8. A3. Nossa, ele tá pensando bastante. Bispo F8. Torre F1. Bispo E7. Torre F7. Cavalo D6. Bispo E6 cheque. Rei D8. Torre H7 cheque. Não, torre H7 sem cheque. Cavalo E4. Vamos seguir aqui para vocês verem que as brancas realmente estão ganhas. Bispo B6 cheque. Rei E8. Torre H8 cheque. Bispo F8. Bispo F5. Estou fazendo aqui. Cavalo D6. Cavalo D6. Bispo G6 cheque. Rei D7. Rei E7. Bispo C5. Agora de novo. Vamos continuar. Cravando o cavalo. Vai ganhar mais material. Bispo G7 agora. Atacando a torre. Torre H7. Cravando o bispo. Rei F7. Rei F6. Bispo D4 cheque. Rei E7. Bispo por G7. Rei E6. B6, na verdade. Rei E6. Jogar Rei E6. E agora ele tá quase chegando em sequência de mate já. Eu tô só chegando no fim da sequência para vocês verem que essa continuação... Já não precisa nem continuar, né? Um bispo e uma torre de vantagem, além de um peão de vantagem, não tem nem o que dizer, né? 10 pontos de vantagem. Mas eu vou continuar... Na verdade, eu acho que não precisa de eu continuar, né? É só você continuar. Você pode jogar contra o Stockfish nessa posição. Eu não duvido nada que você ganhe dele. Então, vamos continuar aqui, ó. Não precisa mais continuar. Vocês já viram. 24 pontos de vantagem... e 10 pontos de vantagem material é uma coisa completamente ganha. Ó, já achou, mate em 20. Então já entrou em sequência de checkmate, não precisa continuar. Não precisa, né? Então, gente, eu espero que vocês tenham entendido, né, o quão importante é vocês seguirem os princípios básicos do jogo na abertura. Porque vocês precisam fazer com que... Como é que eu explico isso? Se vocês seguirem os princípios básicos do jogo na abertura, você vai... deixa eu pensar como é que eu explico. Você vai adquirindo pequenas vantagens sobre o seu adversário. E essas pequenas vantagens, se o seu adversário não souber o que fazer, você vai adquirindo pequenas vantagens.
você vai acabar chegando numa vantagem tática. Uma vantagem estratégica se torna uma tática. E aí, se você souber usar a tática a seu favor, você vai ganhar a partida com facilidade. Então, espero que vocês tenham entendido os princípios básicos do jogo na abertura. Um abraço, tchau e até a próxima.